E durante a semana nós estamos fazendo um estudo de Romanos, mas hoje nós vamos falar sobre Isaías, lá Isaías 43 e Isaías 44. Vamos falar um pouquinho mais sobre a grandeza deste Deus e sobre a soberania dele sobre as nossas vidas. E o que um profeta 700 anos antes de Cristo já falava a respeito de Cristo. E o que esse mesmo profeta, através do Espírito de Deus, fala a respeito de nós. Povo escolhido, aqueles que estão na presença do Senhor, são separados para Ele, são escolhidos, são predestinados para estarem na presença dEle. Mas nós temos a nossa responsabilidade também. E nós vamos orar e vamos falar um pouquinho sobre as bênçãos e sobre a nossa responsabilidade de andarmos com este Deus, intimidade com este Deus, para que verdadeiramente o altar que há no nosso interior, a chama desse altar, possa queimar todas as nossas iniquidades, possa queimar todos os nossos pecados, possa nos dar a força que nós necessitamos para ultrapassar os obstáculos diários que este mundo nos coloca, que essa vida nos coloca, mas acima de tudo, nós temos promessas, nós temos alegrias no Senhor, e essa alegria verdadeira só Ele pode nos fornecer. Mas vamos orar e já vamos começar. 43, capítulo 43, a partir do versículo 19 em Isaías. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, pela tua palavra. Senhor, nos ajuda a recebermos de Ti tudo aquilo que Tu tens reservado para nós, Senhor. Mas principalmente, Senhor, que nós possamos ter mais sede de Te conhecer, mais intimidade contigo. Senhor, que não Te conheçamos apenas de ouvir falar, mas que Te conheçamos, ó Deus, assim como Jó Te conheceu, de Te ver, de estar contigo, de entender a Tua palavra, de viver a Tua palavra, Senhor, de ter intimidade com esse nosso amigo, esse nosso Deus, esse nosso Pai, esse nosso que é soberano sobre todas as coisas, e muitas vezes nós não podemos mensurar o tamanho dessa soberania. Senhor, sê conosco, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Isaías 43, a partir do versículo 19. Isaías 43, 44, que eles estavam num contexto onde o povo estava totalmente voltado, né, para os seus pecados, já saíram em grande parte ali os sacerdotes, o povo, principalmente a liderança ali de Israel, que eram os que deveriam ensinar ao povo sobre a Torá, sobre as leis ali que vinham através de Moisés, através do que o Senhor entregou para Moisés. Então estavam totalmente corrompidos, né? Os líderes ali estavam pensando só, eram gananciosos, estavam pensando sempre no seu benefício próprio, extraíam do povo aquilo que eles deveriam estar ajudando o povo. Eles andavam de forma ilícita nos seus comportamentos, nos seus casamentos, casavam com estrangeiras. Então era totalmente fora do contexto das leis ali que Deus havia deixado através de Moisés. Então aqui o Senhor ele vai falar um pouquinho com esse povo, com esses líderes através de Isaías. Ele já vai falar aqui sobre a prisão, sobre a Babilônia, mas eles não acreditaram, né? Mas o Senhor fala ao coração daqueles que estavam verdadeiramente na presença dele e que buscavam, assim como nós hoje, a palavra que vem e entra no nosso coração, ela não sai sem antes frutificar. Só que para que essa semente possa frutificar, essa palavra viva possa frutificar, o nosso eu, a nossa carnalidade, a nossa prepotência, né, o nosso orgulho, pecados que nós vamos carregando conosco, precisam ser eliminados. Precisamos morrer o nosso eu, né, a nossa alma precisa parar de espernear para que o Senhor possa agir. A nossa carnalidade precisa ser diminuída para que o Senhor possa agir. Então ele começa aqui no versículo 19 falando o seguinte, ele já está falando sobre Jesus, né? Pois estou prestes a realizar algo novo.
Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Nós, antes de conhecermos Jesus, nós éramos como terras secas. Eu não poderia gerar nada, né? Até eu tinha bom caráter, andava, né? Procurava andar retamente, mas era oca por dentro, era vazia. Não tinha este Deus que realmente, um altar a este Deus que realmente fizesse fluir de mim águas vivas, conforme a palavra de Deus nos fala, né? Ele faz um rio no deserto, não só das nossas almas, mas aqui ele está dizendo um rio no deserto deste mundo, né? Quando Jesus veio, fez ali o ressuscitou, firmou a aliança, morreu na cruz, derramou sangue real, depois ressuscitou ao terceiro dia e está hoje sentado, né, intercedendo por mim, por você lá, à destra de Deus Pai. Ele criou um caminho no meio do deserto das nossas vidas, um meio do deserto deste mundo, né? Que este mundo está fadado ao fim, mas com Jesus nós agora somos imortais, nós temos uma eternidade com Ele. Nós não usaremos, acredito, eu não me aprofundo muito nisso, mas o que importa para mim é a eternidade, mas nós não usaremos esse corpo, nós teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Então não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais transgressões, mas nós viveremos a plenitude. Hoje nós já vivemos um pouco dessa glória quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas a glória que nos espera, a palavra de Deus nos fala que nem ouvidos, nem olhos viram tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você, que andamos na presença dEle. E aí ele continua aqui, na parte B do versículo 20. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Hoje nós temos um refrigério em nossas vidas, que é a presença de Jesus. E aí o 21 ele continua. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Este povo é o povo de Deus, este povo é o povo que escolhe não, é o povo que tem a responsabilidade, que quem escolhe é o Senhor, né? Quem nos fortalece é o Senhor, mas nós temos a responsabilidade da busca, a responsabilidade de lutar contra a nossa carnalidade, para estarmos em intimidade com este Deus. Então, o Senhor está nos falando aqui, nos chamando a entendermos qual é a nossa identidade. Quando nós tratamos os transtornos emocionais, a primeira coisa que nós perdemos é a nossa identidade. Nós já não sabemos quem nós somos, nós não sabemos mais o que nós gostamos, nós não sabemos mais, e não falamos mais, o nosso sim, ele não é sim, o nosso não, ele não é não. Nós não temos mais um entendimento sobre a nossa essência. Nós não sabemos quais são os nossos dons, nós não sabemos daquilo que nós gostamos. Parece uma utopia isso, né? Mas não é. As pessoas que chegam para se tratar na terapia, elas estão totalmente quebradas emocionalmente. E quando nós somos quebrados emocionalmente, nós somos quebrados na nossa identidade. E eu sei muito bem do que eu estou falando, e eu sei muito bem, e eu consigo entender muito bem as pessoas que eu atendo justamente por isso. Eu tive uma identidade quebrada, eu já não sabia mais quem eu era, eu já não conseguia identificar aquilo que eu gostava, não conseguia identificar aquilo que eu não gostava. Então era um misto, era uma confusão. E este Deus está nos dizendo: olha, formei esse povo é para mim. Então hoje nós sabemos, nós somos de Cristo. Hoje nós buscamos ter a identidade de Cristo. Hoje nós buscamos ser a semelhança deste Cristo, né? Diante dos seus princípios, diante daquilo que ele nos deixa aqui através da palavra. E aí ele continua aqui no 22. Mas você, ó Jacó, nós, né? O povo, não clama por mim, você se cansou de mim, ó Israel. Existem tantos aí revoltadinhos com Deus, né? Porque Deus não fez a vontade que eles queriam em suas vidas, né? Porque Deus não fez com que eles andassem
em situações que eles queriam andar, então se revoltam contra Deus. E Deus está falando aqui, ó, não me trouxe ovelhas nem bodes para o holocausto, não me honrou com sacrifícios. Hoje nós não precisamos matar bodes, ovelhas ou qualquer animal como sacrifício ao Senhor. Hoje, nós, o nosso corpo, somos um sacrifício vivo quando nós lutamos contra as nossas iniquidades, lutamos contra os nossos pecados, quando uma ofensa, nós fazemos aquilo que o Senhor fala lá em Provérbios, o sábio ignora a ofensa quando o nosso orgulho é quebrado, né? Então hoje o nosso sacrifício nós somos um sacrifício vivo para o Senhor através das nossas próprias vidas. Quando nós buscamos andar com Ele verdadeiramente, quando nós deixamos os nossos desejos, né, os nossos vícios, aquilo que nos satisfaz, para que Ele seja satisfeito conosco, né, para que Ele nos ame verdadeiramente, para que nos amar verdadeiramente, o Senhor já nos ama, mas para que Ele se alegre conosco verdadeiramente, né? E aí ele continua aqui na parte B do 24. Em vez disso, me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades. Aqui o Senhor está dizendo que nós cansamos Ele com as maldades do nosso coração, né? E aí no 25, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar a inocência, né? Aqui o Senhor está nos falando, já nos pré-dizendo, né? O profeta já está falando sobre Jesus. Quando Jesus derramou o seu sangue precioso dele por mim e por você, os nossos pecados, a partir do momento que nós vamos a Cristo, os nossos pecados agora estão no mar do esquecimento, conforme nos fala a palavra. Então, aquele que se acha o pior dos pecadores, aquele que acha que os seus pecados por causa dos seus pecados não podem estar na presença do Senhor, estão enganados, enganadíssimos. Não é isso que a palavra nos fala. O Senhor nos fala que todos os nossos pecados, a partir do momento que nós vamos até Ele, a partir do momento que agora nós nos batizamos, né, morre a velha criatura Andréia, né, e nasce a nova criatura agora Andréia em Cristo Jesus. Tudo aquilo que ficou para trás ficou no mar do esquecimento. Eu posso até me batizar, eu posso até estar em Cristo e continuar ainda lutando com os meus pecados, e isso é uma realidade. Eu levei aí uns 2 anos para me santificar verdadeiramente dos pecados que eu cometia, né? Uns 2 anos, mas eu fui ali lutando contra a minha carnalidade. E o Senhor ali junto comigo, me ajudando, me fortalecendo, me santificando, limpando as minhas vestes, deixando as minhas vestes brancas, porque Ele queria estar comigo, e a minha busca por Ele fez com que Ele se aproximasse cada vez mais de mim e me fortalecesse. E agora o 44, aqui, capítulo 44, para nós finalizarmos. Essa passagem é uma passagem linda, 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 linda. E o Senhor nos fala o seguinte através dessa passagem aqui, através do profeta, né, Isaías. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. Mais uma vez o Senhor ali batendo na tecla, olha, vocês são escolhidos, vocês são predestinados, vocês são meu povo, vocês agora me pertencem. Olha, os seus pecados ficaram no mar do esquecimento, seus pecados agora não existem para mim, mas andem retamente, me busquem, tenham intimidade comigo. E o Senhor vai martelando isso até entrar no nosso coração e a nossa mente então assimilar isso. Então essa verdade agora começa a fazer parte do nosso dia a dia. Essa verdade de que, porque o nosso acusador, o acusador das nossas almas, ele vai estar aqui, ó, apontando para nós a seta, dizendo, olha, Andréia, aqui, dizendo que tu é de Jesus, com todos aqueles pecados que tu cometia, tu, Andréia, com aquele pecado que tu cometeu ontem, dizendo que tu é de Jesus. E aqui o próprio Deus está nos dizendo que
todos os dias as misericórdias dele são renovadas para nós. E cada vez mais nós vamos estar na presença dele quando nós realmente o buscarmos de todo o coração, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso esforço. E muitas vezes o Senhor vai permitir que situações aconteçam em nossas vidas para que verdadeiramente nós possamos o ver de forma verdadeira, né? Assim como Jó nos fala, Jó, que ali começa o texto dizendo que era, o Senhor começa dizendo que Jó era irrepreensível na presença do Senhor. Imagina nós. E é lá no final do texto, né? No final do livro de Jó, Jó fala, olha Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. E quando nós passamos pelos desertos das nossas vidas, ali firmes no Senhor, buscando Ele, buscando na palavra dEle, buscando nele o consolo, buscando nele a força, nós vamos o conhecer verdadeiramente. Nós vamos então ter esse Deus, ver esse Deus face a face, verdadeiramente, porque Ele não nos abandona no deserto, Ele não nos abandona nos desertos das nossas vidas. Se eu me lembro desse tempo que eu passei, um tempo grande num deserto da minha vida, em situações difíceis, né? Situação profissional, situação financeira, nos mínimos detalhes, esse Deus cuidou de mim, nos mínimos detalhes. E hoje, cada vez mais, a palavra dele está enraizada no meu coração, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E ele continua aqui no versículo 2. O Senhor que o criou e que o ajuda, diz, não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede. Jesus é a água viva. Lá em Mateus 5, se eu não me engano, deixa eu ver se é Mateus 5, que ele fala sobre a samaritana, que ele oferece ali para a samaritana água, né? A água viva. E ela diz, dê-me, Senhor, dessa água viva, então nunca mais precisarei. Não, o 5 é o Sermão do Monte. Deixa eu ver, samaritana. Ui, my God. Peraí. Samaritana. Mulher samaritana. João 4, versículo do 7 ao 14. Mas voltando aqui para o nosso contexto. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então aqui o Senhor é a nossa água viva, Jesus é a nossa água viva. E a samaritana dizia para ele, ó Senhor, dê-me dessa água viva, então eu nunca mais sentirei sede. Então é Ele que nos dá a água que nos refresca, que nos refrigera a nossa alma, o nosso eu. E aí ele continua aqui, derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. O Espírito de Deus agora está conosco. Quando nós vamos a Cristo, quando nós nos batizamos, nós temos agora um selo no nosso coração, dizendo, olha, a Andréia de Jesus, olha, a Andréia agora tem o meu Espírito, e esse Espírito faz morada nela. Então o altar do Senhor agora está no meu interior. Então a chama que queima em mim vai fazer com que eu tenha mais, cada vez mais e mais deste Deus. E aí o versículo 4, aqui essa foi a promessa, 700 anos de Jesus, que o Senhor já estava prometendo para o povo, né? E aí versículo 4, eles crescerão como capim regado, como a grama ali limpinha, né? Regada, verdinha, como salgueiros à beira do rio. O Senhor gosta muito de utilizar árvores como referência para nós, né? Para quem nós somos. E ele fala aqui na palavra dele que nós estaremos como salgueiros regados à beira do rio. Em outra passagem lá em Ezequiel, se eu não me engano, ele vai falar ali sobre as árvores que estão ali à beira do rio, né? Ele vai falar sobre raízes em muitas passagens da Bíblia, que as nossas raízes sejam profundas no Senhor. E eu, quando estava lendo essa passagem, eu me lembrei de uma vez um temporal que deu lá em Florianópolis, a cidade onde eu morava, e foi um temporal muito, muito feio.
e eu estava passando de ônibus e quando eu vi uma árvore bonita, né? Uma árvore de quase 10 metros de altura, estrondosa assim, né? Suas folhas verdes, totalmente tombada. E ela estava lisa aqui. Ela estava tombada, né? E lisa aqui, totalmente sem raízes. Tantas vezes nós estamos, né, e vemos pessoas que estão ali aparentemente na presença do Senhor, né, ali adorando, né, fazendo a obra, mas na primeira tempestade forte que acontece, essas árvores estrondosas, elas caem e então a gente vê que não haviam raízes profundas na presença do Senhor. E ontem ainda eu vi uma pessoa querida, né? Vi uma pessoa querida que andou tanto na presença do Senhor e que esteve tanto, fez tanto a obra do Senhor e agora não está verdadeiramente na presença do Senhor e a gente vê então as raízes, a falta dessas raízes profundas, né? Essas raízes que nós buscamos, né? Quanto a terra quando está seca, as raízes elas vão cada vez mais fundo para buscar a água que vai fazer com que elas permaneçam. E nós somos a mesma coisa na presença do Senhor. Quanto mais forte o deserto, mais profundo nós temos que ir com as nossas raízes para que nós possamos então ser alimentados por essa água viva, por essa palavra que é Cristo Jesus. E aí ele continua aqui para a gente finalizar. Alguns afirmarão, pertenço ao Senhor, outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome Israel. Escrever nas mãos o nome do Senhor, né? Escrever nas mãos, hoje nós não precisamos escrever nas mãos o nome do Senhor, nós temos escrito no nosso coração. E quando nós temos escrito no nosso coração, as nossas raízes elas vão sendo mais profundas, mesmo no deserto das nossas almas. Ontem eu também vi uma passagem, uma pessoa que faleceu, né, estando no Senhor. Então, quem sai dessa terra estando no Senhor não morre realmente. Quem sai para uma eternidade junto dele. E é essa busca diária, é esse conhecimento diário que precisa estar enraizado em nossos corações. Nós estamos nessa terra, nós estamos sendo transformados para Cristo, mas nós temos algo precioso, um tesouro precioso nos aguardando na presença dele, quando nós estivermos face a face com ele. Nós finalizamos aqui esse devocional de hoje. As nossas raízes, como estão? São rasas? São raízes superficiais na presença do Senhor? Ou qualquer tempestade, qualquer deserto nas nossas vidas nos derrubam? Qualquer deserto nas nossas vidas fazem com que nós nos revoltemos com o Senhor e o abandonemos. Que nós possamos nesse dia voltar para o Senhor, que nós possamos nesse dia fazer frutificar, fazer com que essa raiz seca, que ainda tem ali uma pontinha de vida, possa ir fundo, né? Buscando ali as águas vivas que são Cristo Jesus. Então essa árvore se tornará mais uma vez estrondosa, se tornará mais uma vez, e agora dessa vez verdadeiramente, a árvore que está em Cristo. A árvore que tem raízes em Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Te agradeço pelo teu grande amor. Te agradeço pelo teu cuidado, Senhor. Te agradeço por quem tu és. Senhor, que nós possamos, ó Deus, buscar como raízes que no deserto buscam, Senhor, a água para suprir, Senhor, a vida que há nelas ainda. Que nós possamos buscar em Ti a vida, Senhor. Que nós possamos buscar em Ti a raiz, a água verdadeira, Senhor, a água que nos purifica, a água que nos transforma, a água que mata a nossa sede, Senhor, a água que preenche os nossos vazios. Senhor, nós te amamos e te adoramos e te honramos nesse dia com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Até amanhã, queridos, se Deus quiser.